Bom, gente, vamos lá. Nossa aula teórica dessa semana, ela vai ser uma videoaula, diferente do que a gente está acostumado no andamento da disciplina, em que as aulas eram ao vivo. Era programado a gente ter essa aula prática, uma aula real, aula de campo, mas por razões óbvias, nós não vamos conseguir fazer ela. Também, por hoje ter um público bem maior do que apenas os matriculados, então, nós vamos tentar sintetizar o que veríamos a campo ou em caso de vegetação, de um jeito mais simples. Vai ficar disponível esse vídeo, assim como os outros que vão vir na sequência que a gente vai gravar hoje, desde o planejamento do voo, que a gente vai ver primeiro, como regular as câmeras, as termais, as multispectrais. Também, no final, a gente vai para o campo para ver como é que são os pontos de controle e alguns procedimentos práticos aí de coleta de dados. Então, bom, indo para o plano de voo, existem vários aplicativos disponíveis, desde o mais simples da DJI, que é algo comercial para quem faz aí casamento, para quem faz coisas mais lazer, então ele funciona razoavelmente bem. Existe um outro aplicativo também recém-lançado que é muito bom, que chama Pix4D Capture. Ele é muito bom também, muito bem desenvolvido, mas aqui no laboratório o que a gente utiliza, o que a gente gosta de utilizar é esse GSP, que é o também da DJI, desenvolvido pelo braço deles no Japão, e eu gosto dele porque ele tem muitas opções, ele tem muita variação para você regular o plano de voo, ajustar todos os parâmetros para que você tenha uma noção muito clara do que vai acontecer e que tipo de foto você vai obter, enfim. Então vamos lá. Então, assim que você abre o aplicativo do GSP, ele vai trazer algumas informações. Se você já é um usuário dele, ele requer um certo login, algumas instruções. Então a gente já, por exemplo, já tem 8 horas e 23 minutos de voo com esse aplicativo aqui e já demos uma volta em um pouquinho na Terra, 55 mil quilômetros, 55 quilômetros, aliás, desculpa, eu não dei a volta na Terra, não, exagerei. Bom, ele vai dar mais ou menos o que você tem e você pode ir nas missões que você já rodou. Então a gente já fez vários planos e uma das coisas interessantes nele é que ele permite você reproduzir seu voo. Então uma vez que você faz o plano de voo, ele vai salvar aqui nesse menu da esquerda e toda vez que você quiser voar de novo, basta clicar no plano de voo, carregar e colocar o drone para funcionar. Então ele já puxa por coordenadas de GPS, ou se você tiver acesso à rede de Wi-Fi ou uma rede 3G, 4G, ele vai pegar onde você está. Se eu quero criar um novo plano de voo, então como é que nós vamos fazer isso? Vem aqui embaixo, abre ele e ele vai ter algumas opções então de quais são os tipos de voo que a gente tem. Existem diversos fatores, desde coisas mais simples até lazer. Os mapas que nós utilizamos geralmente são os mapas chamados mapas 3D, porque ele vai tentar tirar fotos mimetizando o overlap, como se fossem os dois olhos nossos, para reconstruir essas imagens. Então, na verdade são imagens 2D, mas devido à reconstrução, à sobreposição de imagens, ele consegue depois montar mapas 3D. Então o que a gente vai entrar aqui, e aí ele tem duas opções. Como que a gente quer? Baseado na aeronave em si, para onde ela já tem um plano de voo embutido nela, ou a gente vai escolher dentro do mapa. Então a gente vai escolher dentro do mapa aqui e vejam que ele já se aproxima de onde a gente está localizado. Então já puxou aqui o laboratório de Alogmas dentro da Exalc, e aí nós vamos fazer um plano de voo numa área próxima que a gente está acostumado aqui. Vamos fazer um plano de voo pequeno, só para que a gente tenha uma noção do que a gente faz. Para quem é exalquiano ou ex-aluno, então para matar a saudade, que é a área experimental, onde a gente conduz os ensaios de milho, então digamos que a gente quer voar e vamos pegar aqui uma das curvas aqui que a gente tem. Então, a hora que eu clico sobre ela, ele já forma um primeiro quadrado. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Como foi mencionado, eu preciso, em primeiro lugar, colocar com que essa área em que o drone vai voar, ela seja um pouquinho maior, por exemplo, do que a área
que o meu experimento está localizado. Então eu tenho que pegar os vértices aqui do ensaio, do plano de voo, e colocar que eles tenham aí pelo menos uns 5 metros, mais ou menos, como se fosse um buffer em torno da área que a gente vai querer sobrevoar. Então é simples assim. No primeiro momento você coloca, salva ele, faz esse primeiro ajuste. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é que, como comentado em sala de aula, interessante também é que essas linhas verdes representam qual que é o caminho que o drone vai percorrer. Então ele está percorrendo no modo transversal aqui as linhas de plantio, a curva de nível. Então o interessante é que a gente faça um ajuste nessas linhas aqui. Então a gente já vai ver como é que faz isso também. Quando termina o primeiro rascunho do plano de voo, a gente já pode salvar ele aqui. Então a gente pode já deixar a missão salva. A cada momento que a gente vai fazendo uma modificação, um ajuste aqui, vai salvando no nosso plano de voo, e ele já tem um nome aqui em cima. Vejam, missão 10, mas eu poderia colocar, por exemplo, um outro nome aqui. Posso escrever, por exemplo, área milho. Pronto. Então, salvo aqui, vai ser meu plano de voo, área milho. Então, toda vez que eu quiser voar nessa mesma área, basta depois, no final, a gente vai ver, clicar naquele botãozinho onde tem um avião, e o drone vai percorrer o mesmo plano de voo. Então ele permite repetir o mesmo plano de voo. Isso é muito interessante, para que você sempre tenha os mesmos parâmetros de coleta de dados ao longo de todos os estágios vegetativos ou ao longo dos anos para uma determinada área, para um determinado experimento. Algumas coisas também ele já traz para a gente. Então, qual é a latitude e longitude que a gente vai estar no ponto de saída, a altura de voo. Então aqui 25 metros está previsto, que é a nossa altura padrão de voo aqui do laboratório, que mais ou menos a gente consegue coletar o máximo possível de informações. Mas se eu quero voar mais alto ou mais baixo, basta correr aqui também. O que mais que a gente tem? Vamos mexer então, em primeiro lugar, nessas linhas verdes. Então, vejam que eu tenho ao longo do meu plano de voo já 8 linhas em que o drone vai percorrer, uma área de 0,58 hectares, um comprimento total de 153 metros e 16 pontos de coleta. Então, provavelmente são 16 fotos que ele vai retirar para cobrir toda essa área. Estamos na área básica. Se a gente correr aqui, passar para o lado, a gente vai ver que o plano de voo provavelmente vai ser em torno de 7 minutos, então é um tempo bom em termos de bateria. Desculpa, aqui nós temos 148 fotos e um set de bateria seria aproximado, ou seria o suficiente. Velocidade de voo, mais ou menos 3,7 metros por segundo, é o que ele está dando aqui para a gente. Muito bem. Agora eu quero melhorar esse plano de voo, então eu posso vir aqui e mexer, por exemplo, na região avançada. Na região avançada, o que a gente gosta de ter como os valores mínimos ou os valores pelo menos recomendados qual é o overlap mínimo, qual é o overlap máximo. Então nós tentamos sempre trabalhar com o overlap mínimo para que a gente consiga voar o mais baixo possível, ter o melhor balanço de todos os parâmetros. Então a gente coloca, por exemplo, um overlap de front com 85% e um de lado de 70%. Esse é o mínimo dos mínimos recomendados pelos próprios softwares que fazem reconstrução. E aqui, nesse outro aqui, no ângulo do curso, é que a gente vai conseguir modificar essas linhas. Então o que eu posso colocar aqui é puxar aqui essa pequena barrinha e ajustar ela até que eu tenha o ângulo melhor possível para o drone correr. Então mudou o ângulo e a gente vai ver agora aqui, já mudou de 8 linhas para 3, são 6 pontos ao longo dele. A área percorrida saiu de 655 para 568, a área é a mesma. Mas a gente vai ver, ganhei 1 minuto e pouco em termos de plano de voo. Além de a gente não ter aquele problema de diferença de desníveis também. O número de fotos praticamente não mudou, nem a velocidade. Mas vejo que eu ganho nesse sentido, em termos de acurácia, e também ganho tempo de voo aqui. Então, modifiquei, posso salvar aqui, missão salva. O que mais que a gente tem?
Qual o ângulo do gimbal? Geralmente a gente trabalha com 90 graus, então ele fica numa posição nadir, é basicamente isso. Também eu posso definir o que eu quero que ele faça no final do voo. A gente pede para ele pousar, porque às vezes você trabalha com a quantidade de bateria perto do limite possível. Se você pedir para ele ficar fazendo hover, que é ficar voando parado, se a bateria acabar, ele cai. Nesse sistema, a hora que terminou o plano de voo, ele pousa e aí a gente manda o estagiário buscar o drone a uns 150, 200 metros de distância. Bom, então basicamente é isso. Você pode mexer no overlap e também pode mexer aqui nos ângulos. Vejam o que vai acontecer se eu aumentar, por exemplo, os overlaps. Vou tirar de 70% e vou colocar um overlap maior. Eu sou bastante exigente, eu quero colocar 90% de overlap, porque é o que é recomendado, o que eu vi em alguns lugares. Quando eu coloco 90% de overlap, vejam que o número de linhas aumentou muito. E eu tenho agora não 7 minutos de voo, eu tenho 19 minutos. Então, provavelmente eu já vou precisar 2 sets de bateria. Então, não é linear esse aumento. Esse aumento é exponencial e não necessariamente você modificar um ou outro ponto, você vai ter mais acurácia. Então, algumas features, algumas características você consegue ter melhor qualidade mexendo em pequenas coisas, outras não. Então, esse é um ponto que eu trabalho com o mínimo possível e tenho bons resultados, então, sem grandes problemas. Então, eu vou voltar aqui a 70%, salvar aqui, nossa missão 6 minutos e 44. Vejam que só de aumentar 20% de overlap, praticamente triplicou meu tempo de voo. Bom, mas o que nos interessa geralmente é a tal da resolução. Quanto que está dando de resolução aqui, quanto que eu estou conseguindo ter uma resolução estimada dentro da minha área aqui. Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui para a gente. 3,7 metros. Vejam que aqui ele está dando 2 componentes em que eu não consigo mexer também. A altura, mais ou menos, que ele vai voar quando estiver lá em cima, 1,8 metros por segundo, vai tirar uma foto a cada 2 segundos, voa a 25 metros e a resolução aqui, 0,7 centímetros por pixel. Então, é uma resolução boa, dá para conseguir captar muita informação com 0,7 centímetros por pixel. Mas se eu quiser voar mais alto ou mais baixo, então o que eu posso fazer é mexer nessa barrinha aqui do height. Então, digamos que eu quero voar mais baixo ainda. Então, eu vou voar aqui ele não permite voar tão baixo assim. Vou tentar voar ele o mínimo dos mínimos possível. Vamos tentar colocar aqui, vamos colocar 15 metros, 15,8 metros, por exemplo. Como ele vai voar mais baixo, a minha resolução agora aumentou para 0,4 centímetros. Então, eu estou voando praticamente 10 metros abaixo, eu só consegui aumentar 3 milímetros a minha precisão. Aumentou em 2 linhas, então eu vou ter que ter mais passadas do drone para aumentar essa precisão. O tempo percorrido vai modificar. Vamos ver aqui, 28 minutos. Então, se eu baixar 10 metros, meu tempo também vai multiplicar por quase 5 vezes, entre 4 e 5 vezes, e eu já vou precisar 2 sets de bateria. Então, talvez não seja interessante trabalhar com uma altura tão baixa assim. E se eu fizer o contrário? Se eu for colocar, por exemplo, eu quero voar vamos colocar aqui 40 metros, 40 metros aproximadamente, está 40,4 metros. Vejam que o que vai acontecer? Apenas 2 linhas são necessárias e 10 minutos para a coleta de todos os pontos que a gente vai ter. E a nossa resolução é 1,1 centímetro por pixel. Então, vejam que eu posso ir mexendo muito cada um desses componentes aqui e acertar o melhor balanço possível. E depois que chegou nesse balanço, basta você salvar e faz o seu plano de voo. O que eu sugiro muito tentem ficar sempre dentro de um set só de bateria.
Então, tentem maximizar cada um dos fatores importantes. Resolução, e resolução está relacionada à altura de voo. Então, o melhor da resolução possível. Também o overlap. Comece com o overlap mínimo e vendo se é possível você modificar para aumentar esses overlaps. É lógico que quanto mais perto de 85%, 90% ele é melhor, mas muitas vezes é bom penalizar um dos fatores em detrimento dos outros. Então a resolução final de voo é um dos fatores mais importantes que se tem. Então você vai fazendo todos os ajustes possíveis. Então a gente volta aqui para os nossos, vamos chegar perto aqui de, ver se eu consigo ajustar ele aqui para 24, 25,4 metros, então a gente mexeu aqui. Salvei aqui então o nosso plano de voo que a gente tem. O que mais que nós temos ainda? Bom, basicamente são essas as principais características que a gente pode ter. Outro fator que a gente tem, que pode modificar, é este aqui, o modo de captura. Tem um modo de captura chamado Hover and Capture em cada ponto. Eu, na verdade, eu não gosto desse modo de captura, existem outros modos aqui. Eu prefiro, por exemplo, que trabalhe no segundo ou no terceiro, mas geralmente no segundo. Nesse primeiro, o drone vai correr, para no ponto, estabiliza e tira foto. Isso gasta muito tempo, gasta muita bateria, principalmente em regiões com muito vento. Então, quando a gente coloca o segundo modo de coleta, ele vai tentar fazer um voo com velocidade constante e ir tirando conforme ele vai voando. Ele não vai parar, estabilizar e tirar. Então ele já tenta fazer o voo mais estável possível para que a gente tenha essa qualidade, essa característica de imagens. E vejam que esse segundo modo ele gasta muito menos bateria, muito menos do que os outros modos também. E a qualidade se não for melhor, é no mínimo igual. Então dá para mexer em vários componentes, desde básicos, então o ângulo sempre paralelo, captura em intervalos iguais e a velocidade é definida em função da altura que você coloca e da área que você precisa cobrir. Em relação então ao avançado, só para relembrar, você consegue modificar nos overlaps e no ângulo de voo. Então o ângulo também é muito importante. Aqui a gente tentou atender a parte das curvas de nível, mas você tem que cuidar também, muitas vezes você não tem problema de curva de nível, mas você tem, por exemplo, uma linha de eletricidade, você tem mato, então você tem que cuidar para que o drone também não venha bater em nenhum desses objetos aqui. E de modo geral é isso, né? Então não tem muito mais o que fazer. Vimos que está dentro de um set, está num tempo bom, está numa resolução que a gente entende como satisfatória. Ele vai voar 25, 26 metros, 0,7 centímetros por pixel. Essa é a minha área. Ano que vem vou montar experimento lá também. Então eu posso salvar esse plano aqui e pronto. Todas as vezes que eu for para o campo, basta voltar aqui e buscar esse plano de voo. Eu venho aqui, ligo o drone, acesso o plano de voo, ele vai estar salvo. Quando eu ligar o drone, depois ele vai aparecer aquele pequeno botãozinho onde tem um avião como azul. Se eu apertar nele, ele vai fazer com que o drone decole, siga esse plano de voo e no final ele vai pousar. Então, de forma geral, basicamente é isso que a gente tem de preparo de plano de voo. Bom, continuando então, o segundo passo que a gente precisa antes de ir a campo, quando se trabalha com uma câmera multispectral, é também calibrar ela em função das variantes que a gente definiu no plano de voo. Quando nós trabalhamos apenas com o ARGB do drone, automaticamente a câmera vai funcionar baseado naquele plano de voo. Então, como eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, nós temos uma câmera Pearl Sequoia. Ela tem 4 canais, ela tem o vermelho, o verde, o near e o red edge. E junto com ela tem um sensor radiométrico e também tem um GPS embutido. Então nós estamos aqui com ela desacoplada do drone, mas a gente tem que fazer essa calibração, temos que fazer essa programação antes de ir a campo.
Quando se liga a câmera também, ela vai aparecer como se fosse uma rede de intranet, uma rede Wi-Fi. Então você precisa logar ela aqui nessa rede, e na hora que você faz isso, a maioria dessas câmeras elas têm como se fosse uma página, um browser que você consegue acessar para fazer toda essa calibração. Então é importante, antes de começar a mexer aqui, você lembrar quais são os valores, quais são os parâmetros que você definiu lá no seu plano de voo na etapa anterior. Então, dentro do menu aqui da Sequoia ou da grande maioria dessas câmeras, você tem várias opções também de coleta de dados, de ajustes. Então, a primeira coisa que nós temos que vir aqui, vamos em Home, e aqui nós já temos algumas opções, por exemplo. Como é que eu quero tirar as minhas imagens? Eu quero tirar essas imagens em tempos iguais, intervalos iguais de tempo, baseado em GPS, baseado em overlap. O que eu recomendo vocês sempre trabalharem é com tempo igual. Porque ao longo do voo é muito comum o GPS, devido à variação no número de satélites que você consegue capturar, ele dá uma falhada. Então não recomendo trabalhar com esse. Também nem com overlap, porque os dois de certa forma são dependentes de posicionamento global. Então nós trabalhamos aqui com tempo de intervalo. Então basta você vir aqui e digitar o tempo que você quer. Nós definimos lá no plano anterior as várias características, e a gente viu lá que o tempo de intervalo entre uma foto e outra, por exemplo, estava dando em 1.8 segundos, mais ou menos, o que o drone estava fazendo. Então a gente tem que colocar o mesmo valor que tem relacionado lá. Outro fator que vai ser importante quando a gente for ao campo, nós vamos ter que tirar uma foto do painel de refletância, que é para calibração radiométrica. Então normalmente quando a gente apertar esse botão aqui lá no campo, antes do drone começar a voar, isso aqui vai ser importante vocês lembrarem adiante, que eu vou tirar uma foto mais ou menos com o drone na altura do meu peito, desse target, vai ser apertado esse botão, ele vai tirar várias fotos aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vai servir para calibração de todas as imagens tiradas ao voo, e a gente faz isso tanto no início como no final do voo. Então apertando aqui, ele vai tirar 2 ou 3 imagens e vai guardar numa pasta separada, que vai servir então como um intercepto de quanto de radiação está chegando lá. Bom, outro fator que nós precisamos pensar nós temos uma câmera, então com 4 canais e aí uma RGB. O que eu vou querer tirar de imagem? Se eu quero tirar de todas as câmeras, então eu posso deixar todas habilitadas. Bom, mas não me interessa a RGB, o drone tem uma RGB, ele vai fazer isso para mim e ele faz melhor do que essa câmera. Porque essa câmera, por exemplo, ela tem 12 megapixels, a do drone é uma 4K, então é melhor trabalhar com a RGB do drone, então eu desligo ela aqui. Outra coisa, o drone também tem RGB, então eu poderia desligar o R e o G daqui também e trabalhar apenas com as 2 bandas que me interessam. Qual é a vantagem disso? Menor consumo de memória e também menor consumo de energia da câmera. Então, digamos, eu vou trabalhar só com essas 2 bandas dessa câmera aqui e posso pegar as outras bandas do próprio drone, que ela é bem melhor do que essa. Resolução, posso trabalhar com 12 megapixels ou 16 megapixels, mas essa aqui só serve se eu for trabalhar com a RGB, essa resolução. Cada um dos canais mono aqui que a gente tem, a resolução deles é mais ou menos aqui 1.2 megapixels. Então não tem muito o que modificar. Posso diminuir ou aumentar. Também a quantidade de informação que cada canal tem. 8 bits, que é o que a gente viu em sala de aula, ou eu posso colocar ainda um pouquinho mais de informação. Então, como o canal já, de certa forma, ele é um pouco pobre em termos de resolução, a gente trabalha aqui ele com o máximo. Bom, de modo geral é isso, então sempre pensando no intervalo que a gente vai ter e as resoluções, os canais que a gente vai deixar ligado ou desligado. Você pode salvar na memória interna da câmera ou também no SD. O SD ele normalmente fica ligado, aqui tem um cartão de memória dentro desse receptor. Também gosto de trabalhar mais com ele porque quanto menos memória, quanto menos você
forçar essa câmera, menos ela aquece. Essa câmera ela tem um problema de aquecimento interno muito grande, então o ideal é tentar utilizar o mínimo possível processamento interno dela. Então guardar no cartão de memória é melhor do que guardar na memória interna. Todas as vezes que a gente teve mais problema de no meio do voo ela parar de gravar é por causa de memória interna. Então sugiro trabalhar aqui com gravar no cartão SD. De modo geral é isso. Então a câmera, mas eu não preciso colocar a altura de voo. Não se preocupe, a altura de voo foi definida no plano. Então você só precisa, a altura é o drone que vai definir, a velocidade é o drone que vai definir, você só precisa bater qual é o intervalo que as fotos vão ser tiradas e ele vai bater com a câmera RGB do drone. Mas eu não coloquei overlap, não se preocupe. Esse 1,8, considerando aquela altura, vai também dar praticamente o mesmo overlap que você tem. Só tem um detalhe que você precisa cuidar com essa câmera. No momento que você disparar ela, você vai ter que disparar ela separada do drone. Quando você apertar esse botão aqui, ela vai começar a tirar imagens e vai gravando no cartão de memória. Então, antes de colocar o drone voar, a gente ativa essa câmera e o drone vai fazer todo o seu plano de voo, vai pousar e aí na hora que ela pousar, a gente desativa a câmera Sequoia. Com isso, ela vai tender a ter um número de imagens muito maior do que as imagens do drone. O drone ele trabalha de forma integrada, ele só vai começar a tirar imagens quando ele atingir a altura de voo ideal. Vai otimizar o espaço dele e o número de imagens também, e na hora que ele começar a pousar, ele vai parar de tirar imagens. Já essa câmera não. Dei o start, ela vai tirar fotos a cada 2 segundos, antes e depois também. Então é necessário depois fazer uma pequena limpeza das imagens aqui da Sequoia, porque ela vai ter um excesso no início, no fim e também nos momentos em que o drone for fazer as voltas que a gente vai ter entre entrar em uma linha e outra para retirada de imagens. Então, normalmente ela tira imagens em excesso. Mas excesso é ruim? É ruim. Dificulta bastante o alinhamento, dificulta bastante o processamento. Então é importante também depois fazer uma limpeza aqui. Então o que nós precisamos é só bater o intervalo aqui, o resto o drone vai voar e vai forçar a câmera a trabalhar do jeito que a gente quer. Definir os canais que nós queremos e onde vão ser salvas as imagens. Outra coisa interessante, se a gente for, por exemplo, na galeria aqui, na galeria dela nós temos já as imagens que foram salvas. Então quando eu aperto lá o Launch para fazer a calibração, ele vai salvar imagens como essa daqui, de todos os canais. Ele tira 3 imagens, por exemplo, de cada um dos 4 canais. E aí vejam que está mais ou menos na altura do peito, do painel de refletância. Isso vai ser utilizado então depois para fazer a correção. Fazemos isso no início e no final do voo. Outra coisa interessante que a gente consegue acompanhar nessa câmera é o status dela em tempo real. Então é como se fosse, digamos, um avião mesmo. Então ela nos dá algumas ideias, por exemplo, o que está acontecendo num determinado momento. Aqui ela está dizendo que não tem nenhum sinal de GPS, então a gente está numa sala fechada, fazendo a gravação agora, então ela não tem nenhum GPS, mas quando você tem algum GPS disponível, ela te diz, você tem 4, 5, 7 GPS. Outra coisa, agora, apareceu aqui, por exemplo, 7 GPS, a acurácia do GPS está em 3,6 metros e eu estou praticamente parado, latitude, longitude, altitude. Então, se eu mexer nisso aqui, vai dar pouca diferença, mas vejam, 8 satélites agora. Então, dá uma ideia do status da minha câmera no momento. Outra coisa que ele nos dá é, por exemplo, qual a inclinação que tem meu drone. Então, são coisas muito comuns na aviação, e aqui também se utiliza, é se, por exemplo, eu pender o meu sensor para cá, para lá, para frente ou para trás, ele grava essas informações aqui, de qual que é a angulação que eu tenho. Então vejam, se eu ir modificando o meu sensor, cada um dos componentes aqui, ele vai sendo modificado. E toda vez que é retirada uma imagem, ele grava essa informação no fundo da imagem para auxiliar depois no alinhamento e no processamento que a gente tem. Junto também
nesse sensor, o que a gente tem? Por exemplo, qual que é a temperatura? Ó, 56 graus, é uma câmera que aquece muito. E aí, isso de certa forma complica no campo. Se você tiver um dia muito quente, se for uma coleta de voos muito longa, há muitas vezes o problema da câmera desligar. Essa é uma das reclamações que a gente tem nessa câmera. Outra coisa que nós temos é o sensor aqui de luminosidade. O quanto que está chegando de radiação para cada um dos canais. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, ele está pegando, ó, quanto que está chegando em cada um dos canais. Ó. 13 de infravermelho, 13 de vermelho, 0, 6, 4, cada um desses canais. Como nós não estamos num ambiente, nós estamos num ambiente interno, isso de certa forma são valores baixos. Mas vejam, por exemplo, se eu tapar o sensor aqui, se eu simplesmente pegar e colocar a mão em cima, o dedo, a tendência é que todos eles venham a zerar. Então, baixou todos. E assim é que funciona. Então, esse sensor também, lógico, numa condição de campo, veja, ó, tirei o dedo, voltou a subir todos os sensores. Numa situação de campo, ele vai para cada imagem coletar o quanto que estava chegando de radiação no momento de cada imagem. Então, facilita também o processo de calibração radiométrica. Então, de forma geral, você consegue ter um acompanhamento de como está o status da sua câmera, pode ver também as imagens que estão aqui. Você tem ainda alguns ajustes para forçar a calibração, trazer todas as configurações de fábrica de volta, mas na maioria dos casos o que a gente utiliza? O home, onde a gente tem como se fosse um painel de controle, e o status da câmera do que a gente tem no momento. Então, de forma bem simples, definir os canais, definir o intervalo de fotos, as resoluções que você quer. Antes de colocar o drone voar, você dispara a câmera aqui para começar a tirar as fotos. Depois, liga o drone e o drone começa a fazer seu plano de voo. O drone pousou, automaticamente ele desliga e aí depois disso você vem e desliga a Sequoia. Então é fácil, também você faz um controle à distância, né, por um sistema de Wi-Fi. Só tomar bastante cuidado que a hora que a câmera se afasta do seu ponto de controle, do seu computador, do seu tablet, ela vai perder essa conectividade. Então tudo tem que ser feito antes do drone decolar. Também, só reforçando, ela vai tirar um excesso de fotos e depois você precisa fazer uma limpeza. Mas de forma geral, é assim que funciona a Sequoia. A maioria das outras câmeras multiespectrais também tem um sistema como esse daqui. O que a gente vai ver agora, na sequência, é a Thermal. Vocês vão ver que é um sistema também bastante parecido. Bom, em relação agora à câmera Thermal, assim como a Parrot Sequoia, ela também tem um aplicativo que faz essa comunicação entre o operador e a câmera, né? Aqui no caso é um aplicativo mesmo que conecta via Bluetooth. Se chama FLIR UAS. Quando você clica, ele vai pedir para emparelhar a câmera, que no nosso caso essa FLIR Voo Pro é. Aí quando a gente entra, assim como a câmera multiespectral, nós temos alguns parâmetros que a gente pode escolher. Em relação ao palette de cor, né, a gente pode escolher qual palette que a gente quer. No caso, nós estamos utilizando esse mais padrão das câmeras termais, que é esse Fusion de cores, mas nós também podemos utilizar algumas outras dependendo do nosso objetivo. Mas essa aqui, como foi comentado na aula, né, ela é uma pseudo-core. Ela só vai ser uma nova escala para visualizar melhor os nossos objetos. A câmera também, ela calcula a radiação, ela calcula alguns parâmetros do ambiente para transformar então a emissão da radiação do objeto em uma escala de temperatura. Então ele vai calcular então a umidade, a temperatura do ar e a emissividade. E aqui também nós temos alguns parâmetros de captura. No caso seria igual da multiespectral, uma única foto, utilizar múltiplas fotos com algum intervalo de tempo, que é igual a
câmera hiperespectral, né, a multiespectral que a gente estava utilizando anteriormente. E a gente pode fazer um time-lapse ou fazer um vídeo na hora de gravar, né, fazendo um vídeo do nosso voo. Temos alguns outros parâmetros também em relação que a gente pode ajustar, como a saída da foto, né? Então ela pode ser um JPEG, um radiométrico JPEG ou um TIFF. Na hora de processamento de imagem, a gente vai estar trabalhando com o radiométrico JPEG para transformar então a nossa imagem em uma data frame de temperatura. Alguns outros parâmetros, né, como modos de cena, que seria o modo de agricultura. E eu acho que em relação às configurações é basicamente isso. Então, esse intervalo no laboratório a gente normalmente utiliza esse no modo de múltiplas fotos, com intervalo de tempo em torno de 1 segundo, podendo variar de acordo com a velocidade do nosso drone e o overlap desejado. Em relação à câmera da câmera termal, ela tem uma abertura de angulação menor em relação à câmera multiespectral. Dessa forma, então, a gente tem que trabalhar com intervalo de tomada de foto normalmente a metade do que dá numa câmera multiespectral normal. Devido a essa menor angulação, então, consequentemente, a área capturada da foto vai ser menor também. Bom, nós já fizemos então toda a programação do plano de voo, também a programação das duas câmeras, a câmera multiespectral e a câmera termal. E o que nós fazemos normalmente em caso de vegetação é tentar mimetizar um voo de drone. Tentamos várias alternativas, como já comentado em sala de aula, nossa preocupação é que a gente não perca a assinatura termal das plantas, então o melhor balanço que a gente teve foi criar um sistema de trilhos como esse. Então daqui a pouco a gente vai botar para rodar, mas basicamente são duas barras de 9 metros que ficam de fora a fora na casa de vegetação e uma barra então transversal de 5 metros. Vocês vão ver daqui a pouco que essa barra de 5 metros ela vai se mover integral ao longo dessas de 9. E a câmera que está naquela estrutura ali, as duas câmeras que ficam naquela estrutura, ela vai rodando. Então vai fazendo um zigue-zague ao longo de toda a casa de vegetação. Normalmente de 5 a 10 minutos consegue fazer toda a cobertura da casa de vegetação que a gente tem. Como aqui também é mais fácil, mais controlado, nós temos então já no primeiro ponto que vai tirar foto, nós temos a multiespectral lá, a gente já coloca então o painel de refletância no chão, que é a primeira, segunda foto que a gente vai tirar dali. Como eu mostrei para vocês também na programação das câmeras no vídeo anterior, o que a gente faz? Basicamente no primeiro a gente vem aqui e faz o launch. Nesse momento então ele vai pedir para que a gente coloque a câmera na altura do peito e faça então o start. Com isso ele vai retirar então algumas imagens para calibração radiométrica. A gente deixa aqui, ele está buscando ali o target, vai tirar 2, 3 imagens para cada um dos canais. Então ele está rodando aqui. Enquanto ele faz isso, então nós temos toda a parte de pré-coleta de dados feita. Vai salvar isso numa pasta separada da pasta em que a gente vai realmente fazer a coleta de dados. Bom, nós já temos uma ideia do espaçamento que ele tem que ir e voltar e a velocidade com que esses trilhos rodam. Aqui então foi um pouquinho mais difícil estimar, porque não é automático, como o cálculo do drone, em que você coloca a altura de voo e tudo. Então aqui a gente gastou um pouquinho da nossa trigonometria, que a gente sabe a altura que tem, a abertura da câmera e quanto que os trilhos se deslocam em tempo de máquina, quanto que é o tempo que ela tem de deslocar, tanto no sentido do comprimento, como também no sentido da largura. Com isso, então, com um pouquinho de física mecânica, um pouquinho de Newton, um pouquinho de Pitágoras, a gente consegue, então, ter uma ideia de qual é a distância que ela tem que ir e voltar e o tempo que a gente tem que disparar a câmera um do outro.
Então basicamente ficou também 1.8 a 2 segundos entre cada uma das fotos, e ele está indo e voltando mais ou menos em 80 centímetros em cada uma das linhas, e a gente consegue ter o mesmo overlap que a gente precisa. Então tudo certo, nós calculamos aqui o nosso ponto. Vou ligar e desligar cada um dos canais conforme a gente tinha comentado no anterior, e aí eu disparo a minha câmera. A partir daqui, então, ela vai começar a retirar cada uma das imagens. Feito isso, aí a gente começa então a fazer o sistema rodar. Então, o Rafael vai mostrar para vocês então como é que esse sistema funciona. No momento ainda está no sistema manual, e a nossa ideia é que ele vai ser automatizado em breve. Então ele vai até um determinado ponto do overlap e vai fazendo o zigue-zague. Então a cada 2 segundos ele vai tirando uma imagem, vai chegar até o final da barra, e aí a gente faz com que a barra se movimente. Então, como eu mencionei para vocês, a gente precisa ter uma ideia do ângulo da câmera, da altura que a câmera está em relação ao alvo. Nesse momento, na cagitação, a gente está com o milho muito alto, não é o estádio que geralmente a gente trabalha. Então tem que ser não a altura da câmera em relação ao chão, mas a altura da câmera em relação à parte aérea que nós vamos coletar. Então toda ela está regulada para quando a gente faz a avaliação em milho, mais em estádio precoce, que geralmente é V6, V4 que faz essa coleta. Então nesse estádio aqui ela está muito próxima, não teria uma qualidade boa para coleta e muito menos para fazer uma montagem ortomosaico. Então basicamente é isso que a gente tem para multispectral, e a única diferença da coleta de dados da multi para termal é que a distância que ela está correndo aqui de praticamente 80 centímetros, 1 metro entre as linhas, na termal a gente reduz isso pela metade. Como já foi comentado também, o ângulo de abertura da termal é a metade, então normalmente as linhas têm que ser mais próximas. A termal também tem uma resolução bem menor do que a multispectral, então isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades na montagem. Mas vejam que a ideia é mimetizar a passagem de um drone, só que dentro de casa de vegetação. A estrutura é simples, então são trilhos, né? Se vocês buscarem empresas que fazem montagem de trilhos de cortina, basicamente é a mesma tecnologia, a mesma estrutura que a gente utiliza daqui, então adaptação. Nós gastamos aproximadamente R$25 mil para montar uma estrutura como essa. Se a gente fosse contratar uma estrutura, comprar uma estrutura como as comerciais, que são para fenotipagem, não adaptações como a gente fez, provavelmente gastaríamos aí em torno de 200 a 300 mil reais ou mais. Então, como eu já falei para vocês, não dá para dizer que é gambiarra, mas adaptações fazem parte da fenotipagem, porque elas reduzem muito o custo e no final a gente tem o mesmo tipo de coleta, a mesma qualidade de coleta. Bom, só para dar um pouco mais de detalhes, o que a gente faz em casa de vegetação ou em campo são coisas muito semelhantes. Muda um pouco a escala, muda o tamanho, muda a altura, mas o objetivo é praticamente o mesmo. Então, o painel de refletância dá um pouquinho mais de detalhes dele. Então a altura, geralmente interessante é que a altura da coleta da imagem seja na altura do peito, e vejam que ele tem algumas características interessantes. Essa refletância aqui ela é conhecida. Outras câmeras, outras empresas têm 3 padrões, o que dá até um pouco mais de precisão. Mas aqui o que é importante é que ele sabe o quanto que esse objeto aqui reflete de radiância. Esse QR Code aqui ele vai facilitar o reconhecimento pelo Pix4D ou pelo Metashape, e automaticamente o software vai reconhecer as imagens que estão naquela pastinha separada e vai utilizar como intercepto para correção da radiância que tem no momento. Normalmente a gente tira no início e tira no final do voo algumas imagens para fazer a calibração. Dentro de casa de vegetação, nós não trabalhamos com o drone ou com o GPS ligado, porque o ambiente é pequeno, ele é fechado, então o erro é muito grande. Então a gente desliga o GPS geralmente da câmera, ou a gente ignora ele e trabalha só com os pontos de controle. Então a gente faz um alinhamento baseado só em semelhança de pixel, isso o software faz automático, mas ao longo da casa de vegetação a gente tem vários pontos como esse que são de controle. Então veja que ele funciona como também um QR Code,
Esse QR Code você consegue encontrar dentro do software Metashape, ele tem lá 80 e poucos modelos, e cada um deles, quando o Metashape lê, ele sabe, isso aqui é o ponto 1, é o ponto 2, então são várias figuras diferentes. E o tamanho dele, ele depende muito da altura que vai voar o drone. Então, por exemplo, uma altura como essa aqui, que a gente está a 2 metros, 2,5 metros, ele consegue reconhecer uma estrutura de 20 por 20. Se você for trabalhar a campo, você vai ter que voar 25, 30 metros, você vai ter que fazer painéis maiores, de 60 até 80 por 80 desse mesmo padrão. E o que é interessante? Ele reconhece automaticamente qual é o número desse ponto e nós vamos atrelar ele num arquivo TXT sempre, qual é a coordenada de RTK desse pontinho aqui bem no centro da figura. Então aqui no centro da figura tem que vir e coletar dados com RTK. Fez a coleta de dados com RTK, carrega no arquivo TXT qual é o número do ponto, qual é a coordenada latitude, longitude e altitude, resolvido o problema. Na hora de fazer o processamento, ele automaticamente reconhece os pontos e já tenta distribuir quais são as âncoras. E essa âncora vai fazer com que todo o erro que você tem de posicionamento global, que ele é aproximado, ele vai ser um ponto extremamente preciso aqui, com erros de 2 a 3 centímetros no máximo. Então, muito útil, não só em campo, mas em casa de vegetação. Veja que a altura não precisa estar junto no solo, ele pode ser em qualquer altura, poderia ser mais baixo, poderia ser mais alto, poderia ser em qualquer lugar. Quanto mais próximo do solo, melhor. Facilita muito que a câmera pegue ele também. Então, se você fizer muito alto, tem alguns certos problemas. Mas de forma geral, o que você tem que tomar cuidado é que a altura coletada tem que ser a altura do ponto, não a altura em relação ao solo ou qualquer outra altura. Então, basicamente, esses os cuidados que você tem que ter: posicionamento global e calibração da radiação, tanto em campo como em casa de vegetação. Bom, então a última parte é a coleta de fotos ou de imagens propriamente dita. Então, estamos com o conjunto bem montado, tem o drone, então o Phantom 4, tem sua câmera RGB que vai coletar então os canais G e R que nos interessam mais. Parrot Sequoia, que nos interessa, vermelho, ela já está ligada. No alto do drone, então, sempre nós temos o sensor de GPS, né, que está para pegar o georreferenciamento de cada uma das imagens. E aqui no topo, então, essa parte branca é que faz então a calibração radiométrica a cada imagem retirada. Mas também, como eu comentei com vocês já algumas vezes, nós vamos fazer então a coleta de imagens no início e no fim. Nós vamos mostrar só agora no início. Então, normalmente segura o drone na altura do peito. Cuidado para que não haja sombra sobre a calibração. O momento que a gente está já não é mais o ideal, nós estamos perto aqui das 15 para as 13, então o ângulo do sol já não é o ideal é que fosse no máximo até 1 da tarde. Mas de modo geral nós estamos com um céu bem claro, um dia com bastante quantidade de luz. Então, mas a gente não sabe o quanto exatamente de luz. Então, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, a gente faz o launch aqui, que é retirar as imagens para fazer a calibração. Ela leva alguns segundos, em torno de 10 a 12 segundos, para pegar o quanto tem de luz aqui, quanto que está vindo de radiação lá embaixo, retira essas imagens e a gente pode depois colocar então o drone no chão. Fica à vontade, Rafael, coletou e tudo. Normalmente então no seguinte a gente coloca o drone no chão. E antes de ligar o drone, a gente precisa disparar a Sequoia, porque ela trabalha com um sistema também de Wi-Fi. Então, se eu ligar o drone, ela vai, de certa forma, atrapalhar a comunicação com a Sequoia. Então, disparo aqui o lançamento, a retirada de imagens na minha Sequoia. Já apertei aqui, ela já está começando. A gente liga o drone, então. O drone vai ligar. Quando ele ligou, aí a gente vem para o nosso aplicativo, o primeiro lá do primeiro vídeo. Vamos lá no aplicativo GSP ou no Pix4D Capture, vai nas nossas missões e a gente vai ter então aqui a missão que a gente tinha feito. Missão da área do milho. Cheguei aqui, ele vai automaticamente reconhecer o nosso drone.
nosso plano de voo que já estava feito, e aí eu vou colocar ele para voar. O que ele vai entender no primeiro momento? Vai ter uma série de fatores que ele vai olhar para ver se está funcionando ou não. Vejam que aqui ele não está tendo uma comunicação com o drone ainda muito boa. Na hora que essa comunicação ficar boa, todos esses pontos aqui vão ficar verdes. E aí a gente vai poder fazer ele voar. Quando você faz toda a conversa do software, do aplicativo com o drone, então ele vai pegar aqui um Phantom 4, e aqui tem que tomar bastante cuidado quando você instala câmeras. Aqui tem habilitar controle de obstáculos. Sempre desabilitar ele, porque senão ele tem sensores na lateral e ele vai tentar voar de forma errática. Então ele vai ver que todos os pontos todos os checkpoints estão verdes, tem 13 GPS, carregou o controle de dados, é só colocar para ele levantar voo. Durante todo o voo, você pode acompanhar no monitor onde está indo, quais são as linhas que eles estão percorrendo. Então ele vai mostrando quanto tempo falta, e imagem por imagem. Então é um sistema bem integrado, fácil de controlar e de monitorar. Dentro do painel também, quando vocês forem utilizar ele, existem alguns botões que permitem você abortar caso surja algum problema. Então vocês vão ver no monitor na parte esquerda que tem o pouso forçado. Caso apareceu, às vezes a gente já teve problemas aqui do gavião resolver começar a brincar com o drone, ou começou a chover, algum fator, você precisa pousar ele, existe um botão para isso. No mais, você pode ir acompanhando, monitorando. Você pode também muitas vezes querer fazer um vídeo ao invés de uma foto, o que é interessante numa câmera termal. Como ela tem um problema de trigger, como ela tem uma resolução baixa, muitas vezes se faz o vídeo, então ela vai ter uma quantidade de frames muito maior, e depois via processamento de imagens, você pode escolher quantos frames você quer por segundo e aí montar seu ortomosaico. Então basicamente um filme, na verdade, é uma grande quantidade de imagens, só que numa velocidade bastante grande. Outro ponto que é interessante de levantar, em campo, assim como lá na casa de vegetação, nós temos os pontos de controle. A filosofia é a mesma coisa, só que nossos pontos aqui estão muito pequenos, então a gente está com um problema de reconhecimento. Aqui eles teriam que ser de 60 por 60, por exemplo, para que o drone conseguisse identificar lá em cima cada uma desses QR Codes aqui. No centro dele também nós coletamos medidas de RTK, então temos uma precisão aqui de 2 centímetros, por exemplo, para cada um dessas coordenadas. Então o drone está coletando várias imagens com erro na casa de 5 a 10 metros, depois a gente vai conseguir ajustar essas imagens para essas âncoras aqui, esses pontos aqui. E eu não uso um só. Se olhar ao longo da área aqui que a gente tem, nós temos mais ou menos 1,5 hectare a 2 hectares, nós temos eles distribuídos em diversos pontos, mais ou menos 12 a 14 pontos de controle a gente tem para uma área como essa em que a gente precisa precisar. Então, de modo geral é isso. Assim que chegar no final do voo, o drone pousa, para de tirar imagens, a gente desliga o Parrot Sequoia, e aí, lógico, antes de voltar para casa, sempre é interessante ter um notebook junto, abre os cartões de memória, vê se foi possível coletar todas as imagens, se não ocorreu nenhum problema. Se ocorreu, aproveita e faça o segundo voo. Muitas vezes você não tem tempo para voltar num outro dia, ou você vai perder o estágio fenológico. Também não trabalhe só com um conjunto de baterias, sempre traga mais de um conjunto de baterias. Se o voo deu errado por algum motivo, você troca a bateria e volta a voar de novo. Sempre carregue tudo que você tiver, todo o seu conjunto de dados, todo o seu conjunto de equipamentos, sempre com coisas reservas, baterias reservas, cabos reservas. Muitas vezes a estação experimental fica 1 hora, 1h30 do laboratório, e nem sempre é fácil encontrar esses equipamentos aí à disposição. De modo geral é isso. Então espero que tenham aproveitado aí as dicas, né, o que a gente tem de prática. Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de mandar então mensagens para nós. Aí no início da próxima aula a gente responde todas as dúvidas que a gente conseguir sanar as dúvidas de vocês.